Olá pessoal, bom dia, tudo bem? A gente fica pensando, né, como é que fica o jogo do poder aqui no Brasil agora, né, a partir dessas mudanças todas que a gente está vendo, né? Eu me lembro conversando com uma pessoa, né, no final do ano passado, e ele falando, né, poxa, eu não sabia que, né, o Congresso tinha tanto poder assim, né? O pessoal tá travando tudo que o presidente está fazendo e tal. E o que aconteceu foi que a gente viu o Congresso ali, né, mostrando sua influência, o seu poder, e vimos ali, né, o executivo meio tendo ali um enfraquecimento, né, pelo menos aparente, todo mundo olhando assim, pô, mas a gente elege o presidente e tal, e 57 milhões de votos praticamente, e ele não consegue implementar a agenda, né, tal. E aí a gente ficou pensando nisso, né? Caramba, será que o legislativo e o judiciário são tão poderosos e o executivo é tão fraco assim, né? Só que a gente esquece que o executivo ele tem toda a máquina pública ao seu favor, né? Ele tem ali as estatais, ele tem os cargos, ele tem os orçamentos e tal, ele gerencia tudo isso. E a gente começou a ver o presidente mudando essa estratégia, né? Começando a estabelecer ali uma frente de diálogo lá com o que o pessoal chama de centro democrático, né? Mudando a postura, né? Ficando mais recolhido, menos assim verbal, né? Aparecendo menos. Inclusive agora, depois que contraiu no resultado positivo lá do vírus ali, foi meio que obrigado, né, a se afastar um pouco ali dos holofotes e preferiu trabalhar nos bastidores lá, né? Então a gente começou a ver uma mudança de estratégia, né, óbvia, e essa mudança de estratégia mostrando o poder, né, que o executivo tem, né? E é claro que além desse poder de ter a máquina pública na sua mão, né, poder gerenciar os orçamentos, o poder executivo, representado pelo presidente ali, ele tem também um apoio popular, né? Então isso é muito importante também. Alguns podem dizer que esse apoio tem sofrido algumas baixas, né? Tem caído um pouco ali, principalmente no eleitor mais esclarecido, né? De classes mais favorecidas, de classes mais altas. Mas é fato também que as pesquisas estão mostrando um aumento, né, de presença e aceitação do governo entre os menos favorecidos, né, as pessoas mais simples, inclusive em regiões também que o presidente não tinha uma boa performance de popularidade, como a região norte e nordeste, né? Então, o presidente tem aumentado, né, esse tipo de presença ali. E então, pessoal, o jogo do poder ele está sofrendo uma mudança drástica agora nesses últimos tempos, né? A gente olha, vê um aparente enfraquecimento, né? Um aparente silenciamento, né? Uma reclusão que causa estranheza para todos que estavam acostumados a ver o presidente tão participativo ali, tão presente, apesar de que no último domingo ele apareceu ali, né? Interagiu com os eleitores e apoiadores, né? Tá um pouquinho mais presente, mas estava naquele clima assim, né? E aí, vendo essa movimentação toda, eu me lembrei de um livro de uma jornalista americana chamada Amy Jacobson. O livro se chama The Pentagon's Brain, ou seja, o cérebro do Pentágono. Nesse livro ela vai dizer que os Estados Unidos, depois do final da Segunda Guerra Mundial, é claro que eles saem ali da Segunda Guerra Mundial como grande potência global e eles começam a pensar como eles poderiam montar uma estratégia, um plano de ação médio e longo prazo para eles manterem essa liderança global, tá? Porque depois que você chega ao topo, né, a missão próxima é como se manter no topo, né? E a Anne Jacobsen, nesse livro, ela explica que os Estados Unidos, junto com a formalização do Pentágono, né, esse centro de estratégia geopolítica militar americana, eles chegaram à ideia de que a melhor maneira que os Estados Unidos poderia fazer para garantir a sua posição de liderança seria estar sempre anos à frente dos seus oponentes, anos à frente dos seus concorrentes. E aí ela começa a tratar da DARPA, que é o Departamento de Armamentos Avançados americano, mostrando como eles tentam estar 20, 30, 50 anos na frente em termos de tecnologia, em termos de estratégia, e essa é a ideia, porque se eles estiverem tanto tempo assim na frente,
com relação aos concorrentes, a chance deles serem tirados da posição de liderança vai diminuindo, tá? Então a gente começa a ver ali os americanos trabalhando com realidades projetadas para daqui a 30 anos, já se preparando para isso. Talvez aquilo que está acontecendo hoje, né, no cenário político brasileiro, nessa disputa de poder ali, que cada vez fica mais intensa, talvez seja isso, né? As movimentações que a gente tem visto dentro do Poder Executivo hoje são movimentações que estão apontando para uma realidade futura, né? Uma antecipação de movimentos que estão para ser feitos na frente, né? E aí a gente olha esse recuo, essa reclusão, esse silêncio, né? Essa postura, todo mundo olha e acha estranho, né? Fala, pô, tá enfraquecido, né? Tá recluso, tá tímido, mas na verdade eu creio que faz parte dessa mesma estratégia de olhar para frente e tá antecipado ao que vai acontecer lá na frente. É claro que a gente não pode esquecer também que um outro poder que o executivo tem é essa aproximação com os Estados Unidos, com Donald Trump, né? Apesar de que a gente está vendo na grande mídia, né, dizendo que o Trump está enfraquecido, que as perspectivas nas eleições eles estão apontando vantagem do concorrente lá, o Joe Biden, né? E matérias dizendo, né, o candidato do Partido Democrata lidera as intenções de votos, né? A gente já viu esse filme antes, né? Nas últimas eleições, estava alguns modelos matemáticos diziam que Hillary tinha mais de 90% de chance de vencer, não venceu e surpreendeu aí, né, todo mundo. Agora, tem saído pesquisa aí mostrando, né, que a Universidade Quinnipiac, ela tem mostrado que o Joe Biden está com 52%, né, e 37% apenas em favor do Donald Trump, né? E dizendo que tem a crescente insatisfação com o governo americano, Donald Trump e tal, né? 53% dos entrevistados ali teriam dito que não estão contentes com as medidas adotadas pelo Trump, enquanto 44% teriam dito estar satisfeitos, né? Teve uma outra pesquisa também realizada pela um consórcio entre NBC e Wall Street Journal, né? Mostrando que o Biden, né, com 51% dos votos e o Trump com 40%, né? Então, as duas pesquisas mostrando ali uma vantagem do candidato democrata, o Biden, diante do republicano ali, Trump, né? Então, a gente já viu essa história antes, né? Mas nós não podemos esquecer que essa aproximação do governo brasileiro, do executivo, né, do presidente Bolsonaro com Trump, isso traz um poder também, né? Porque a gente já viu o Brasil sendo trazido para figurar como aliado extra-OTAN, e isso traz um apoio bélico também para o Brasil, oportunidades de parcerias em pesquisas tecnológicas. Então isso é um poder também. É claro que isso está diretamente, essa parte do poder que o executivo tem vai estar totalmente condicionada à reeleição do Trump, né? Se o Trump não for reeleito, isso atrapalha demais o Brasil, né? A gente aqui como brasileiro não tem muito o que fazer, né, para tentar ajudar o Trump ou atrapalhar o Trump, né, quem é da oposição, mas fato é que é muito importante uma reeleição do Trump para que aqui o executivo continue tendo esse outro lado aí desse poder, tá? Então, esse é um pouco do cenário, né, que está se mostrando. E essas peças aí sendo movimentadas, eu creio que elas estão olhando para daqui a alguns meses para frente, para o ano que vem, antecipando algumas movimentações aí dentro desse intrincado jogo pelo poder. A gente está vendo também os jogos pelo poder sendo aquecidos aí dentro daquele projeto de lei da votação das leis sobre as notícias falsas, né? E a gente começou a ver algumas notícias sendo publicadas mostrando que a ONU e a OEA teriam se manifestado contrariamente à aprovação desse projeto, né? Algumas autoridades dessas duas importantes instituições se manifestaram, né? A manifestação mais recente, né, aconteceu no dia 7 de julho e teve ali a palavra do Joseph Catanati, né, que é relator especial da ONU sobre direito à privacidade. Só que
Dias antes, né, também havia se manifestado por meio de outros canais ali, como a ONU, né, um outro relator, né, que é relator da ONU para a Liberdade de Expressão, David Kaye, né, e também Edson Lanza, que exerce a mesma função na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, que é um braço da OEA, tá? Então, nessas cartas, esses membros aí dessas importantes instituições disseram que esse projeto, caso aprovado, poderia violar os compromissos que o Brasil assumiu com a comunidade internacional, né? Então, dentro dessa disputa de poder aí, parece que a coisa tá pendendo para o lado contrário, né? A gente já tem muitas manifestações de organizações brasileiras também, muitos especialistas brasileiros se manifestando contrariamente a esse projeto, né? Então, parece que na disputa de poder, dentro do que diz esse projeto aí, parece que o negócio tá indo meio contrário, né? Por outro lado, continuando nesse assunto aí sobre questões cibernéticas, né? Tivemos aí mais um caso de hackeamento, né? O presidente da Caixa fez um comunicado ali para alguns amigos, o Pedro Guimarães, né? Dizendo que havia sofrido uma invasão ali no seu aparelho, né? E ele falou que vazaram informações de endereço, telefone, placa de carro, e-mail, e também, segundo essa mensagem que ele mandou, ele teria sofrido algumas ameaças ali. Provavelmente, segundo foi informado, essas ameaças teriam relação com o combate às fraudes aquele voucher, né, para quem ficou em condição aí de desemprego, né? Esse cenário de hackeamento, já falei muito sobre isso, né? Teve um documento do Global Business Network, né? GBN, junto com a Fundação Rockefeller, mostrando que um dos 4 cenários ali que eles estavam projetando para o futuro seria esse cenário do mundo dominado pelos hackers, né? E um dos autores desse documento, né, o Peter Schwartz, ele é um futurista, né, inovador, e é cofundador dessa Global Business Network, né, que é uma empresa de estratégia corporativa e que é especializada em planejamento de cenários, né, e de ideias para o futuro. E ele ficou com um pouquinho de filme queimado, né, porque ele foi autor de um relatório do Pentágono sobre mudanças climáticas em 2004 que disse que cidades europeias em 2020 estariam inundadas, né, e que a Inglaterra estaria completamente devastada por um frio terrível. Ele ficou meio desacreditado, mas em 2010 ele foi um dos autores desse documento chamado Cenários para o Futuro da Tecnologia e Desenvolvimento Internacional, que eu já falei muito aqui, e nesse documento ele inclui 4 cenários ali de opções, uma opção positiva e 3 negativas, né? Um dos cenários é o cenário Lockstep, que mostra ali que uma crise de saúde mundial ia levar a falhas econômicas internacionais e mais controles autoritários, né? Então esse documento de 2010 já previa essa crise de saúde global. Então ali, pelo menos nisso eles acertaram, né? Os outros cenários são o Clever Together, que seria o único positivo, que é todo mundo trabalhando junto ali para criar um futuro mais promissor. Tem o outro cenário que é Smart Scramble, que é tipo cada um por si, todo mundo tentando sobreviver. E tem o cenário que é Hack Attack, né? Ataque hacker. E seriam respostas governamentais a um cenário pós-crise de saúde global, né? Poderia todo mundo estar unido ali no Clever Together trabalhando junto, ou a gente vê um cenário caótico ali de cada um tentando garantir a sua sobrevivência e no meio disso vários ataques ali hackers, né? Parece que a gente está vendo isso, né? Tivemos ali no Twitter vários perfis importantes sofrendo esse tipo de ataque, negócio preocupante, a gente tem que ficar muito atento, né? Você também aí, com relação a e-mails, telefones que você recebe, porque o pessoal está fraudando demais ali por meio desses cenários eletrônicos, né? Uma notícia positiva que tem aparecido, né, é que tem uma perspectiva de aquecimento do mercado imobiliário, porque essa crise de saúde fez com que todo mundo, muitas das pessoas, começassem a trabalhar em casa, né, em home office, ou como é conhecido também como teletrabalho, né?
e isso está fazendo com que muitas pessoas comecem a trabalhar em casa e trabalhando em casa precisem de um pouco mais de espaço para montar um escritório, né? Então a procura por apartamentos maiores ela está crescendo, né? Então o setor imobiliário parece que está tendo um pouquinho de aquecimento nesse período. Deus queira, né, que a gente consiga superar isso tudo aí. Tá bom, pessoal? Então o jogo do poder tá rolando, as peças estão se movimentando, né? Tem gente que está achando estranho esse silêncio, esse recuo, mas faz parte desse jogo aí de antever os próximos passos e capitalizar em cima das potencialidades que tem, tá bom? Fica o convite aqui para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, clicar aqui no primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo para você se tornar membro do canal Daniel Lopes. Você vai ter acesso a uma análise exclusiva que a gente faz todos os dias, chamada Direto do Bunker, onde a gente fala ali sobre o cenário atual, falando sobre psicologia social, engenharia social, operações psicológicas, história do Brasil misturado com história geral, mostrando a história das guerras, né? Como é que as nações conseguiram vencer as batalhas, usando estratégias de comunicação também. Isso tudo para você ficar blindado aí contra todas essas estratégias de convencimento, persuasão e manipulação. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um abraço, excelente semana para vocês. Fiquem com Deus e examine todas as coisas. Retém que é bom. Valeu!